Abertura de mercado de volta nesta segunda-feira, 27 de julho, agora 10 horas, 13 minutos. Congressistas republicanos nos Estados Unidos estão pressionando o governo de Donald Trump para adotar medidas contra o Brasil por causa do projeto que regula as Big Techs, que está em tramitação aqui no Congresso Nacional Brasileiro. Um grupo de 20 parlamentares norte-americanos enviou uma carta ao representante comercial da Casa Branca, o USTR, pedindo uma resposta oficial ao avanço da proposta no Congresso brasileiro. Os republicanos alegam que esse texto pode prejudicar empresas americanas de tecnologia ao ampliar poderes do CAD para investigar e punir supostas práticas anticoncorrenciais no mercado digital. A carta é liderada pelos deputados Adrian Smith e Jim Jordan e tem apoio de outros 18 congressistas do Partido Republicano. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Felipe Moura, diretor de estratégia da Eurásia. Felipe, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. Obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite. Bom dia à nossa audiência. Bom dia, Felipe. Queria começar perguntando exatamente sobre esse contexto. Temos esses dois congressistas norte-americanos citando a seção 301, as tarifas de 25% no mesmo ofício. Eu queria entender, isso é uma pressão, seria uma pressão pontual ou a gente pode considerar como uma nova sinalização de que a Casa Branca em si, e não congressistas republicanos, veriam algum tipo de espaço para que essas tarifas elas sejam discutidas, né? Que esse projeto de lei ele entre na mesa de negociações com uma perspectiva, inclusive, de poder mitigar tanto principalmente essas tarifas de 25%, né? Bom, Vitor, a carta ela não pede tarifa nova, ela pede que o projeto brasileiro entre na conta da negociação comercial. Isso que é muito interessante, porque a regulação brasileira ela deixa de ser um assunto puramente doméstico, ela entra, de fato, como item dentro dessa barganha. Então, é muito provável que esse tema, e esse é o pedido da carta, que o PL 4675 entre na negociação comercial. Felipe, queria entender exatamente a pertinência desse texto. Trata-se, na verdade, de algo que seria mais para jogar para a torcida? Ou a gente pode esperar algum efeito prático dessa movimentação? Quão relevantes são esses posicionamentos de 20 congressistas republicanos norte-americanos? Bom, sobre esse ponto, Vitor, me permita começar dizendo que, explicando aqui para a nossa audiência, que o nosso PL ele é uma manifestação do efeito Bruxelas, que é quando uma regulação europeia tenta ser replicada ou imitada por outros países que buscam harmonização regulatória. Mas, especificamente sobre esse caso, a Carta dos Republicanos ela vem acompanhando uma agenda das plataformas americanas que estão olhando muito de perto aqui a agenda legislativa e judicial brasileira. Então, eles levam para Washington os pontos que eles consideram mais contenciosos. E aqui, Vitor, vale lembrar que a gente tem um efeito de padrão. A carta fala, inclusive, em conter essa proliferação de medidas semelhantes ao DMA europeu e esse mesmo grupo de atores já pressionaram contra a legislação europeia e contra a Índia. Então, a queixa contra o Brasil ela é bilateral no tratamento, mas ela se apoia em uma preocupação declaradamente global. O efeito prático dessa carta, na verdade, é razoavelmente pequeno, porque sobre a preocupação disso virar mais tarifas, não é? Uma nova investigação da seção 301 sobre o mesmo tema é muito pouco provável, porque a tarifa já foi aplicada, a tarifa dos 25% já foi aplicada com o comércio digital entre os fundamentos. Felipe, você menciona exatamente essa emulação, né? Ou pelo menos esse é o argumento utilizado por esses congressistas americanos, esse espelhamento da DMA europeia, da legislação europeia. Eu queria entender essas críticas, esse pedido de novas investigações, de que haja uma discussão mais aprofundada sobre os ditames do projeto de lei que está em discussão no Congresso Nacional. Eles encontram algum tipo de embasamento prático, técnico, na sua opinião, ou seriam apenas argumentos de um mercado, né, de empresas, das Big Techs, que estariam de fato preocupadas com esse novo regramento aqui no Brasil?
Existe uma preocupação legítima, Vitor. E aqui, para aqueles que dizem que o projeto brasileiro é só uma cópia do DMA europeu, pelo menos não é isso que alega que mostra a cronologia dos fatos e que alega o Ministério da Fazenda. Então, esse projeto ele nasceu de uma consulta pública da Fazenda, na época sob o comando do ministro Fernando Haddad, e cujos resultados foram apresentados em outubro de 24. A Secretaria de Reformas Econômicas desenvolveu a proposta explicitamente como uma solução intermediária e mais flexível do que o sistema de antitrust americano, que é ex post, e do que o DMA, o Digital Markets Act europeu, que é ex ante. Então, o modelo pensado aqui para o Brasil é que o CAD designaria um grupo de plataformas de grande porte com faturamento e base de usuários muito alto e cada uma receberia obrigações desenhadas para o mercado específico em que atua, em vez de uma lista fechada de proibições que vale para todo mundo, que é o formato europeu. Então, da parte que se considera aqui no Brasil como uma preocupação muito legítima, é um conjunto de temas como, por exemplo, a autopreferência de produtos próprios dentro do ecossistema das plataformas, as taxas que podem ser consideradas abusivas aos usuários e parceiros, o domínio simultâneo de vários mercados regulares e as chamadas aquisições predatórias. Então, esse aqui não é exatamente um debate sobre regulação de conteúdo, porque isso aí fica no PL das fake news, né, que é o 2630 de 2020. Esse aqui especificamente é sobre defesa da concorrência. Mas aqui vale lembrar, Vitor, que o tema ele está parado no Congresso Nacional por razões brasileiras, né? Ele já estava parado antes da carta dos congressistas republicanos. Felipe, e se esse projeto, né, que cria exatamente essa regulação um pouco mais apertada para essas empresas em âmbito concorrencial é verdade, né? Vale a gente destacar isso bem, né? Não está se discutindo exatamente a moderação de conteúdo. Mas se de fato esse projeto ele avançar, ele for aprovado, sancionado pelo presidente Lula, queria entender quais são os possíveis impactos do ponto de vista operacional para essas big techs aqui no Brasil. Me permita fazer uma volta muito rápida aqui, Vitor, porque é muito pouco provável que o governo Lula, seja no seu terceiro mandato ou numa possível e eventual reeleição, é muito pouco provável que o governo Lula aceite que esse tema se torne uma condicionante, porque ele seria tido como interferência na soberania. E o governo, inclusive, tem feito campanhas em cima de soberania digital e soberania regulatória do país. Mas a chance de ele aprovar, de ele ser um tema que avança esse ano é baixíssima. A chance de ele ser um tema que volta com mais força em 2027 já é um pouco maior, mas mesmo assim, numa eventual vitória do Lula, é pouco provável que esse seja um tema fácil para o executivo, num eventual quarto mandato, levá-lo para frente. Esse tema, de fato, não encontra muito eco no Centrão e na oposição atualmente, e isso possivelmente, ou até provavelmente, seria uma posição mais relevante ainda mais para frente. E é claro que, sobre o que isso impacta aqui o investidor brasileiro e as empresas brasileiras, parte da resposta é que o impacto da carta, propriamente dito, ainda sem falar do PL, já está precificado no diálogo bilateral. Para as operadoras de plataforma, aí o cálculo realmente muda significativamente. Para quem opera plataforma, marketplace, serviço digital aqui no Brasil, eles enxergam essas regras como insegurança jurídica, eles alegam que já existem outros marcos normativos, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados de 2018, que já regulariam abusos em plataformas digitais. Então, na visão dessas empresas, que por óbvio estão preocupadas com a segurança jurídica, com investimentos e com a interoperabilidade dos seus dados e dos seus produtos, isso é um tema que eles vai ser uma luta que eles não vão desistir tão fácil. Felipe, para além do ponto de vista técnico, prático, conceitual desse projeto, queria entender do ponto de vista político, como vocês da Eurásia,
classificam o risco de... você menciona, né, que esse projeto, verdade, está parado no Congresso Nacional. Mas eu queria entender quais os riscos, do ponto de vista quase de jurisprudência, de se acompanhar um recuo por parte do Legislativo brasileiro em decorrência exatamente de pressões vindas de congressistas norte-americanos que muitas vezes podem estar, inclusive, sendo influenciados por um lobby legítimo, é verdade, né? Mas dessas empresas lá nos Estados Unidos. Quais os riscos, principalmente para que não haja esse impacto, ou essa ingerência de discussões em âmbito legislativo lá nos Estados Unidos, impactando exatamente discussões no nosso Congresso Nacional? Esse é um tema que, inclusive, deve aparecer na campanha desse ano, Vitor, porque, como eu disse anteriormente, o governo está levantando a bandeira da soberania nacional e essa é uma bandeira de fato muito forte. Aliás, o governo tem feito campanha em cima do Pix é do Brasil. O Pix, aliás, tem sido associado a esse tema aqui, mas vale lembrar que são discussões bastante separadas, bastante diferentes. E uma questão a se considerar é que, por conta dessa dificuldade que o presidente Lula teria num eventual quarto mandato de colocar o tema novamente na pauta, o cenário mais provável no curto prazo, isso pensando no curto prazo do 27, né? É que o tema hiberne. Então, quando a carta é publicada, a Carta dos Republicanos é publicada, ela existe, como a gente fala em política internacional, de sinalização. Então, ela aparece para dizer, olha, a gente já tinha alertado sobre isso, isso aqui é um tema que a gente quer que seja incluído, e está aqui o precedente de 2026, que volta a aparecer. Então, um, esse é um tema que, inclusive, pode gerar a pauta da soberania, não é? Pode, inclusive, gerar votos para o Lula, que pode ser importante numa eleição que é estruturalmente tão difícil. E eu queria entender exatamente se essa manifestação, evidentemente a gente sabe que a taxação do âmbito exatamente dos ditames que envolvem esses aspectos concorrenciais, que envolvem desmatamento, um possível atentado exatamente à operação das empresas brasileiras aqui no Brasil. A gente sabe que boa parte desse debate foi contaminado por aspectos políticos. Evidentemente, com essa manifestação, você vê algum tipo de porta aberta para que haja novamente rodadas e rodadas no âmbito exatamente dessas justificativas, né? Não entro no âmbito da tarifa de 12,5%, mas para que haja algum tipo de espaço para que o Brasil mitigue pelo menos essa tarifa de 25%? Há espaço de negociação ainda? Existe espaço, mas um acordo provavelmente não ficará para antes das eleições. Se ele ainda acontecer em 2026, e a gente entende que esse é um tema com probabilidade baixa e com viés de baixa, ao menos no curto prazo, mas com certeza, olhando mais amplamente, Vitor, existe espaço para negociação. E aqui, vale lembrar que se a gente tiver um eventual governo de oposição, muito provavelmente esse tema volta para a pauta, assim como volta para a pauta os temas do etanol, o tema das terras raras, etc, etc. Mas um fato guarda-chuva, subjacente ao que a gente está discutindo, inclusive se conecta com uma visão muito forte que nós defendemos aqui na Eurásia, que é a expressão em inglês politics first, ou política vem primeiro. A gente veio de uma onda dos últimos 30 anos em que a chamada Pax Americana, né, em que os americanos eram garantidores do sistema internacional, imperava, e isso permitia uma onda de eficiência de alocação de capital nos mercados que foi extremamente benéfica para empresas dos mais variados setores da economia. E aí, para conectar isso com a sua pergunta, Vitor, é muito interessante a gente perceber que hoje é a política mandando na economia, e essa carta e as manifestações recentes são mais uma evidência disso. Então, necessariamente, Vitor, a solução, se vier, a solução para esse tema passará tanto pela política brasileira quanto passará pela política americana, que vai consequentemente, a política envolvida na cada vez mais complexa negociação bilateral dos dois países.
Felipe, até com essa perspectiva de um impacto inflacionário decorrente exatamente da aplicação dessas tarifas, o que evidentemente também tem impacto na popularidade de Donald Trump, isso tudo às vésperas das midterms, né, essas eleições de meio de mandato lá nos Estados Unidos. Tive o prazer de conversar com o Felipe Moura, diretor de estratégia da Eurásia. Felipe, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Obrigado você, Vitor. Bom dia à nossa audiência. Ótimo dia, ótima semana.